Bom dia, oitavo ano. Na aula de hoje, vamos dar início a mais uma das classes de palavras invariáveis. Vamos estudar as conjunções. Dentro das conjunções, iremos estudar a conjunção coordenativa, certo? Então, o que é conjunção? A conjunção é a palavra invariável que tem a função de unir duas orações ou dois termos semelhantes da mesma oração, certo? E o que é oração? É um enunciado que se caracteriza pela presença obrigatória de um verbo, certo? Então, para haver oração, é preciso haver o verbo. Então, diferentemente das preposições que ligam as palavras ou dois termos, as conjunções elas ligam duas orações estabelecidas entre elas uma relação lógica de sentido, certo? Então, há essas duas diferenças, para não confundir preposição com conjunção. Então, vejamos aqui alguns exemplos, certo? De conjunção. Temos aqui o primeiro exemplo. João estudou muito, mas não passou no concurso. Temos o segundo exemplo. Já fiz todas as atividades, logo vou descansar. Terceiro exemplo. Margarete cozinha e faz artesanato. Será que esses três exemplos se caracterizam como orações? Então, só para relembrar, para ser oração, tem que haver verbo, certo? Então, vamos começar pelo primeiro exemplo. Vamos lá. João estudou muito, mas não passou no concurso. Temos verbo nesse primeiro exemplo? Vejam aí se vocês conseguem identificar. Conseguiram? Temos sim, não é? Temos dois verbos. Temos o verbo estudar e temos o verbo passar, certo? Então, portanto, temos aqui duas orações, certo? Vejamos aqui o segundo exemplo. Já fiz todas as atividades, logo vou descansar. Temos aqui também dois verbos, certo? Temos o verbo fazer e temos o verbo que é uma locução verbal, né? Formado pelo verbo ir mais o verbo descansar e formamos a locução verbal que é o verbo, certo? Então temos dois verbos nessa frase. Então aqui também temos duas orações. No terceiro exemplo, temos a seguinte frase: Margarete cozinha e faz artesanato. Temos também os dois verbos nessa frase. Vamos lá. Temos aqui, ó, o verbo cozinhar e o verbo fazer. Então, desse modo, essa frase também, ela possui duas orações, certo? Ela possui aí duas orações e temos aí dois verbos. Então, nas três frases, percebemos que há verbos e tem duas orações. Então, sim, né? Podemos dizer que sim. Os três exemplos, eles se caracterizam como orações, pois em todas essas frases há a presença do verbo, certo? Então, vejamos aí o primeiro exemplo. João estudou muito, mas não passou no concurso. Temos uma palavra que liga as duas orações. Vocês conseguem identificar qual é? Temos aí. Que palavra é essa que temos aí? É a palavra mais, certo? Então, esse mais aí, ele, ele que liga a oração. Ele liga a oração entre João estudou muito e não passou no concurso, certo? Então, o mais aí, ele estabelece a relação de adversidade, pois a lógica seria que João passasse no concurso, já que ele estudou muito, certo? Então, o mais aí, ele é adversidade, pois ele está aí dando essa adversidade dentro da frase, né? Essa questão da lógica. Teria que ter uma lógica certa, porque João estudou muito, mas não passou no concurso. Então, se ele estudou muito, ele precisaria ter passado. No seguinte exemplo, né, que é o segundo exemplo, temos aí: já fiz todas as atividades, logo vou descansar. Temos aqui a palavra que liga a oração, certo?
o logo. Já que já fiz todas as atividades, é uma oração, e vou descansar é a segunda oração. Então, temos aí a palavra logo, que ela estabelece uma relação lógica de sentido entre essas duas orações, certo? Então, a palavra logo nessa frase, né, entre essas duas orações, ela transmite uma ideia de conclusão. Então, vejamos aqui o terceiro exemplo. Margarete cozinha e faz artesanato, certo? Perceba que a palavra e, a palavrinha aqui, e, ela liga a oração, né, entre Margarete cozinha e faz artesanato, certo? Então, o e aí, ele transmite a ideia de soma, a ideia de adição. E já já iremos ver mais à frente esses termozinhos de adição, de conclusão, de adversativo, certo? Então, vamos seguir adiante. Por estabelecerem relações de coordenação e subordinação, as conjunções elas são classificadas em conjunções coordenativas, conjunções subordinativas. Mas hoje iremos nos aprofundar em conjunções coordenativas. As conjunções subordinativas iremos nos aprofundar na próxima aula. Então, as conjunções coordenativas, elas são palavras que ligam orações independentes, ou seja, orações independentes que não precisam não depende de outras orações para ter o seu sentido completo. E também as conjunções coordenativas, elas têm também dois termos semelhantes de uma mesma oração, certo? Então vejamos aqui o exemplo. Pedro estudou muito e aprendeu conteúdo. Perceba que aqui temos dois verbos, vocês conseguem identificar? Temos aqui o primeiro verbo estudar, certo? E temos o segundo verbo aprender. Portanto, temos duas orações. Na primeira oração, temos a seguinte frase: Pedro estudou muito. E na segunda, temos aprendeu conteúdo. Perceba que as duas orações, elas são ligadas pela palavra e. Olha aqui, ó, palavra e. E essa palavra, ela estabelece a relação lógica de adição, ou seja, ela está fazendo a soma da primeira oração com a segunda oração, certo? Pedro estudou e aprendeu, ok? Vejamos aqui que a primeira oração, Pedro estudou muito, ela é independente. Ela não precisa da segunda oração, certo? Para ter o seu sentido completo. Pois a primeira oração nós já conseguimos identificar e compreender. Pedro estudou muito. A segunda oração também, se fosse apenas essa parte aqui, aprendeu o conteúdo. Também é uma oração independente, certo? Isso acontece também com essa segunda oração. Então, as duas, elas são independentes. As conjunções coordenativas, elas são divididas em cinco. Temos as aditivas, as adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Vamos ver cada uma delas, mas primeiramente vamos ver as aditivas. A conjunção coordenativas aditivas, elas ligam duas orações ou palavras e expressam sentido de soma ou adição, certo? Então, no exemplo anterior que eu dei, Pedro estudou muito e aprendeu conteúdo. Como vimos, o e aqui que estava empregado na frase, ele é uma conjunção coordenativa aditiva, certo? Então, vejamos aqui algumas coordenações aditivas. Temos o e, nem, não só, mas também e mais ainda. Nas conjunções coordenativas adversativas, eles expressam a ideia de adversidade, contrariedade e oposição, certo? Então, temos aqui algumas conjunções coordenativas adversativas. Então, temos o mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Vejamos um exemplo abaixo.
Carolina correu muito, porém não alcançou o ônibus. Perceba que a conjunção aqui, porém, ela estabelece uma relação de sentido de oposição, certo? De contrariedade, pois esperava-se que a Carolina ela alcançasse o ônibus. Então, desse modo, o porém aí, ele é uma conjunção coordenativa adversativa, certo? Ele tem um sentido de oposição e de contrariedade. Nas conjunções coordenativas alternativas, eles expressam ideias de alternância ou escolha, certo? Indicam que ao escolher ou cumprir um fato, o outro ele não se realiza. Então vejamos alguns exemplos aqui de coordenação alternativa. Temos ou, já, já, ora, ora, certo? Então vejamos o exemplo aqui abaixo. Sente-se aqui ou ficará de castigo. Veja que o ou, aqui empregado na frase, ele estabelece a relação lógica de alternância, certo? Pois ao escolher sentar-se aqui, não haverá o castigo. Então, desse modo, a escolha de um fato, né, senta-se aqui, não acarretará no cumprimento do outro, ficará de castigo, certo? Então, sente-se aqui e ficará de castigo, sente-se aqui e ficará de castigo, são duas orações coordenadas e elas são independentes, né, uma da outra. Então, o ou aqui na frase, ele é uma coordenação, né, uma conjunção coordenativa alternativa, certo? Temos a conjunção coordenativa conclusivas, certo? Elas expressam ideias de conclusão, de finalização. Logo, portanto, por isso, assim, por consequência, são alguns exemplos, né, de conjunções coordenativas conclusivas. Vejamos então o exemplo abaixo. Maria estudou muito, logo passou na recuperação. Vejamos aí que a palavra logo, aqui destacada na frase, ela liga a oração Maria estudou muito à oração passou na recuperação, certo? Então, ela estabelece aí uma relação lógica de conclusão. Espera-se de alguém que estudou muito que passe na prova. Então, esse é o sentido lógico indicado pela conjunção logo, certo? Que é uma conjunção conclusiva. Então, aqui vejamos que o logo ele é uma conjunção coordenativa conclusiva e ele estabelece uma relação lógica de conclusão. E por fim, temos aqui as conjunções coordenativas explicativas. Elas exprimem ideias de explicação, de justificativa. Vejamos algumas delas. Pois, isto é, por enquanto, porque e que. Veja aqui o exemplo abaixo. Ele venceu porque é o melhor jogador. Então veja que a palavra porque, aqui empregada na frase, ela liga a oração. Ele venceu, a oração é o melhor jogador. Então a palavra porque, ela expressa o sentido de explicação, né? De justificativa. Então, para o fato de ele vencer, por isso que ela está aqui sendo explicada pelo porquê. Então, o porquê aqui, ele é uma conjunção coordenativa de explicação, uma conjunção explicativa. Então, você já deve ter percebido, né, aqui na aula sobre conjunção, e a conjunção pois, empregada aqui nas conjunções explicativas, ela aparece também na conjunção coordenativa conclusiva, que acabamos de explicar agora há pouco. Quanto à conjunção também explicativa, que aparece aqui também. Então, isso acontece, né, com outra conjunção que, dependendo do contexto que elas estejam, elas podem expressar um outro sentido diferente daqueles que nós decoramos. Então, por isso, mais importante de gravar cada conjunção coordenativa, é importante você perceber a relação lógica de sentido que cada uma estabelece dentro da frase, certo? Independente se uma está nas conjunções coordenativas ou nas conjunções explicativas. O importante é você perceber a relação que ela está colocada dentro da frase.